Olá, o tema de hoje é um assunto que faz toda a diferença no vôlei, transições. E não, eu não estou falando de nenhum tipo de cirurgia. Transições no vôlei são a essência da velocidade e da dinâmica do jogo, e transições mal feitas podem resultar em improvisos. É como se fosse um jogo de xadrez, mas em vez de movimentos lentos, nós estamos falando de movimentos muito rápidos e por vezes até malucos às vistas daqueles que não são especialistas na área. Imagine só, você está se preparando para receber um saque e dali a alguns segundos você já deve estar pronto para atacar, ou então está bloqueando e às vezes depois de saltar tem a sensação de que em uma fração de segundo precisa estar disponível para ser novamente uma opção de ataque ao seu levantador. É nesse momento que você precisa ter os movimentos de um ninja, a agilidade de um gato, a inteligência de um cientista. Quando se fala em transições, é muito comum se pensar em sair do modo defesa e entrar no modo ataque e vice-versa, mas transições também se referem a movimentos individuais e dominar não só esses movimentos, mas como se posicionar entre um movimento e outro na quadra faz toda a diferença para o sucesso no nosso esporte. Quando se pensa na equipe, é como se fosse uma dança, em que todos precisam se movimentar de forma harmônica e, por vezes, até aparentemente sincronizada. Enfim, as transições são o que fazem do vôlei um esporte emocionante e surpreendente. Então fiquem ligados, porque a partir de agora, eu e o meu irmão César Benatti vamos introduzir esse assunto e eu espero que vocês gostem. Inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, compartilhe com outros apaixonados por vôlei e fique conosco. Ah, Alô, meu muito bom! irmão! E aí, e aí? Grande Peter, Maravilha! como é que você Seja tá, meu irmão? bem-vindo, querido Feijão. Pô, que prazer estar aqui com você, né? Sempre um grande prazer a gente trocar uma ideia, a gente debater sobre voleibol, sobre métodos de treinamento, sobre coisas técnicas, não técnicas, é sempre um grande Tá. prazer. Só para a galera que está assistindo a gente, pessoal, vocês vão ver o nosso olhar desviar um pouquinho, que a gente está fazendo essa live aqui no Instagram com vocês. Então, quando eu mudar a minha visão e ficar mais assim, ó, porque a gente também está gravando aqui pro Os meu outros. canal no YouTube. Então, mas a gente vai dar prioridade para a galera que está no Instagram conversando com a gente hoje. Então, mande as suas perguntas, interaja com a gente, vamos fazer essa conversa bastante bacana. Bom, Show, vamos lá. primeiro, dispensa apresentações, o meu amigo, o César. Opa, deu uma congeladinha aqui, já vai voltar a conexão Bom, primeiro, dispensa no apresentações, Instagram. Vamos ver lá. meu amigo o César. Opa, deu uma Ah, congeladinha congelou, na conexão. freeze um pouquinho a sua conexão. Vamos ver, César. Buonasera, Jaque. Benvenuta dall'Italia. Vamos colocar o César de novo aqui. Acho que caiu lá um pouquinho. Buonasera, já. Tornar aqui. Aê, Tô de agora ele está de volta. volta. Instagram me derrubou. Ah, Instagram me deu uma rasteira aqui, rapaz. Beleza. então, voltando, apresentando, esse é o meu irmão César Benatti, Feijão, ah, diretor do programa e head coach do programa de praia da CSUB, que é California State in Bakersfield, e vai conversar comigo, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre transições, um É isso aí. tema bastante importante no mundo do voleibol, né? Voleibol é feito de transições. César, seja muito bem-vindo, querido. Ó, primeiramente é um prazer estar aqui com você novamente. A gente bater esse papo sobre voleibol, que é sempre um grande prazer. A gente conversa tanto offline, né? Tanto
praticamente todos os dias aí em relação ao voleibol, em relação à liderança, em relação a tudo que compete. Opa, acho que o Instagram derrubou o César de novo. Daqui a pouco ele volta, vamos ver aqui. Então, galera, a gente vai falar sobre transições hoje. Às vezes acontece, o Instagram derruba mesmo, não tem problema. Se cair, a gente vai voltando. A gente vai aceitando o César de novo aqui. Só pedir aí para se juntar. Feijão, e aí a gente continua o nosso papo. Transições no vôlei, galera. Vamos falar sobre transições no vôlei. E eu queria convidar você já a mandar sua pergunta, suas perguntas e participar aí com a gente. Hoje. Olha lá, vamos lá, mais uma vez. Continua o nosso papo. Transições no vôlei, agora vai. Vamos falar sobre transições no vôlei. Esperar um pouquinho. E eu queria convidar você já a mandar sua pergunta. César volta. E participar aí com a gente. Olha lá, vamos lá, mais uma vez, tá? Acho que agora vai. Esperar um bocadinho. Espero que o Instagram. Olha lá, aê, maravilha. Vamos tentar novamente. A gente vamos tentando. Resiliente aqui. A gente vai continuar entrando e se sair, a gente entra de volta. É isso aí. Bom, de novo, obrigado pelo convite. Toda vez que você convida, eu não preciso saber nem qual é o tema e por que a gente vai conversar, eu já aceito logo de cara. Eu sei que isso vai ser uma conversa boa, produtiva, e o nosso papel aqui é sempre compartilhar conhecimento e falar de voleibol, falar de liderança, falar de construção de time, seja lá o que for competente à nossa vida como técnico de voleibol e como educador, principalmente, para a gente compartilhar nossas ideias e fazer todo mundo crescer. Obrigado novamente pelo convite, meu irmão. Valeu, irmão, valeu. Vamos lá, então, gente. Feijão, o que para você... Vamos começar, eu acho que... falar sobre transições. O que é transição? O que você acha? Ó, o Feijão caiu de novo, gente. Vamos ver aqui uma coisa. O Instagram tá malvado com ele. Vamos ver aqui. Deixa eu te convidar agora. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, convidado. Será que é isso? Cara, professor Cláudio Bate, abraço, querido. Claudião foi acontecendo, cara? Instagram foi meu instrutor, Claudião foi meu instrutor no curso nível 4 da CBV. Muito prazer em tê-lo. Um abração, professor. Então, galera, vamos lá. Acho que agora o Instagram não vai te derrubar mais. Eu espero que não. Vamos ver. Transições. Então, vamos lá, começar a definir o que é transição. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho o que pode ser transição, ou então a gente não dá a devida atenção a essa parte tão importante do jogo, né? A gente treina ataque, side-out, treina contra-ataque, mas e como é que você sai de um e vai para o outro com eficiência, né? Eu acho que, bom, pelo menos do jeito mais simples que eu consigo explicar, transição para mim é isso, você sair de uma ação, de uma jogada ofensiva e entrar em modo defensivo, e o contrário, sair do modo defensivo e entrar no modo ofensivo, nesse caso contra-ataque, de uma forma eficiente, com com a maior quantidade de opções possível. Mas e aí, o que você acha? Cara, transição para mim é exatamente, você falou muito bem, entrar do modo ofensivo para o modo defensivo é uma ótima maneira de você definir o que é transição, e também as fases do jogo. Se você falar em fases do jogo, tem uma fase extremamente importante que é o first ball side out, né? Quando você as três primeiras, ou geralmente as três primeiras ações, né, de recepção, levantamento e ataque, ou recepção e ataque de segunda, ou seja lá o que for essas primeiras ações após o saque. Depois disso, depois que essa primeira bola for atacada, tudo entra como transição. É tudo essa variação de sistemas de jogo entre a fase ofensiva e a fase defensiva do jogo. Essa correlação entre os sistemas entra tudo em transição. Aí, falando em termos estatísticos, você pode subdividir essas fases de transição.
Então, se você tiver o seu time estiver sacando, você vai estar sempre em transição. Você, estatisticamente, você vai pontuar no seu breakpoint, no seu point score, que isso vai entrar tudo como transição. Se o seu time estiver no side out, estiver tentando recuperar a posse da bola, você tem a transição do side out. Então, essas 3 primeiras ações, ou 2 primeiras ações, seja lá for, de recepção, levantamento e ataque, no first ball side out, quando você está recebendo o saque, é o side out, que algumas pessoas chamam simplesmente de side out. Após isso, é a transição do side out. Então, você tem essas fases de contra-ataque dentro desse espectro de side out, estatisticamente falando. Mas se você for definir conceitualmente, toda a ação após o seu primeiro ataque entra como transição. E aí fica nesse jogo de você entrar você atuar no seu sistema ofensivo e depois já fazer essa troca para o seu sistema defensivo, que são as transições. E aí, isso conceitualmente falando e coletivamente falando. E aí você tem várias subdivisões dessa fase de transição por sistema, por posição, por divisão espacial da quadra, né? Os 3 estão na rede, os 3 estão no fundo, os ponteiros, os meios, levantador de oposto, líbero, quem tem qual função dentro desse sistema e dentro dessa dinâmica de contra-ataque, de passar de uma fase ofensiva para uma fase defensiva. Quais são as funções deles? O que cada um tem como prioridade, tem como foco principal, e aí a gente pode dissecar isso durante essa live. Legal. Eu tenho bastante contato com técnicos no Brasil, você também, no exterior, na Itália, já aqui na Itália, e conversando com gente de diferentes lugares, diferentes culturas, culturas esportivas mesmo, me parece que existem várias maneiras de se compreender o que é transição, né? Você deu a sua explicação um pouco baseada na estatística e que pode considerar a transição para diferentes sistemas, transição de um atleta individualmente. Na base, quando a gente fala de estatística, a gente sempre fala primeiro que a estatística da equipe ela é mais importante do que a estatística do indivíduo, né? Então, os números da equipe são mais importantes que os números do indivíduo. Então, nesse sentido, a gente tenta manter essa linha de raciocínio e a gente ensina as crianças quando a gente vai falar sobre transição, a transição da equipe. Então, a gente está em modo de recepção aqui, a gente recepciona o saque, e aí a gente vai entrar já está em modo ataque. Então, todas as nossas ações, a nossa movimentação na quadra, para nos colocar em uma posição favorável ao ataque. No momento que a gente devolve a bola para o adversário, o que cada um precisa fazer? Quais são as responsabilidades de quem está na rede, de quem está no fundo? Aonde você deve se posicionar para aguardar na sua nova posição de expectativa, aquele fundamento que a gente aprende na primeira aula de vôlei na faculdade, né? Ou no primeiro treino, posição de expectativa, quem está na rede é diferente de quem está no fundo. Então a gente faz assim com as crianças. E tudo se resume à movimentação, ao trabalho de pés, né? O famoso footwork, que aqui comigo na base, a gente faz muito no aquecimento. Então, o próprio aquecimento, a parte lá de dynamics com as meninas, a gente tem um momento em que elas se deslocam, fazendo diferentes trabalhos de deslocamento no fundo de quadra e na rede, um deslocamento de bloqueio. Como é que eu saio da rede, o deslocamento mesmo, footwork, sair da rede para atacar uma bola aonde eu bloqueei e sair para atacar uma bola em um lugar diferente de onde eu bloqueei. Como é que a levantadora faz uma defesa e corre para a rede para levantar? Ou como é que uma levantadora bloqueia e sai da rede para levantar? Então, a gente foca bastante isso com as crianças, mas em um primeiro momento,
enquanto elas ainda estão aprendendo como se deslocar efetivamente na quadra, a gente faz primeiro sem a bola, mas a partir do momento que elas entendem de maneira rudimentar como que eu posso fazer esses deslocamentos, a gente já introduz a bola no ambiente de jogo. Sim. E aí a gente, inclusive, estava falando sobre isso outro dia, né? A abordagem ecológica de ensinar, que está sendo bastante utilizada não só no voleibol, mas no esporte contemporâneo, essa descoberta guiada. Quais são as pistas que o próprio jogo me dá Uhum. para que eu possa responder ao que o jogo pede de mim, em vez de eu falar, não, você vai passar, aí você vai fazer dois passos laterais para a esquerda, se colocar na posição de ataque, mas e se a bola for passada longe? E se a bola foi passada para a esquerda? E se a bola foi passada fora da rede? A minha transição por exemplo, de uma recepção de saque, me preparar para atacar, ela vai ser sempre a mesma? Então, essas conexões que a gente vai fazendo com as crianças, elas não podem ser conexões desconexas, se é que faz sentido, né? Não estamos criando Totalmente. robozinhos. Então, e aí a partir disso a gente já utiliza bastante nos nossos jogos estratégias, nossos treinos, né? Estratégias de jogo em que a gente espera que um comportamento desejado aconteça. Então, vou dar um exemplo. E aí eu vou passar a palavra para você para você me dizer, César, como é que você introduz no seu treino não só a questão da transição, mas outras questões, mas a gente está focando na transição. Como é que você pensa transição no seu treino? Então, por exemplo, aqui no meu sub-15, por exemplo, a gente vai fazer um jogo de aquecimento, o Queen of the Court, né? Então, Queen of the Court, para quem não sabe, é um jogo de vôlei com qualquer quantidade de jogadores em cada time, e em que quem ganha o rally passa para o lado do vencedor e o vencedor sai e entra no final da fila. Então é um jogo de vôlei de um rally só, em que quem vence fica na quadra, basicamente. Como que a gente faz? Olha só, quando eu vou introduzir transição, eu faço o seguinte, eu coloco dois contra dois e o ataque tem que acontecer da rede ou na ponta ou na saída. Uhum. Então elas vão, e aí eu digo assim para elas, o ataque precisa ser mais direcionado para o centro da quadra, eu peço para quando elas estão atacando e enviando a bola, elas podem atacar forte, elas podem sacar forte, mas para o meio da quadra, mas o ataque ele precisa ser originado das extremidades da rede. Então você imagina ali duas meninas cobrindo o meio da quadra no passe, no levantamento, e quem passou tem que correr para a extremidade onde está mais próxima para passar para o outro lado da rede. E aí a gente filma, depois a gente faz uma espécie de uma retrospectiva e mostra para elas, olha como você se movimentou na quadra. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente utiliza uma das ferramentas da abordagem ecológica, propondo um jogo para que o comportamento que a gente deseja treinar, ele surja meio que naturalmente, às vezes com um pouco de orientação da nossa parte, do técnico, mas e aí depois a gente vai trabalhar de uma forma mais objetiva, maneiras mais eficientes de, por exemplo, nesse caso que eu dei, da transição de uma recepção para um ataque, né? E nesse caso, quando eu voltar para a defesa, não vai ser tão específico, né? Porque eu ainda estou jogando 2 contra 2, mas se eu estou enfatizando essa transição, esse footwork do passe para o ataque, uma das maneiras que a gente faz aqui é mais ou menos assim. Temos feito, né? Não foi assim que sempre foi feito, mas a gente tem utilizado bastante isso e tem sido muito interessante porque a aprendizagem tem ocorrido de uma maneira mais eficiente, porque faz sentido para as meninas. Uhum. Né? O exercício, ela se relaciona com ele num nível de profundidade mais importante. Então, a gente sabe que quando a aprendizagem, a experiência da aprendizagem, ela é impactante, ela acontece mais rápido e de forma mais duradoura. Mas e aí, como é que você faz?
Então, eu acho que o nosso papel como treinador a gente tem que ter duas coisas em mente. Para você executar as coisas em quadro, você tem que ter a parte técnica, você tem que ter padrões de movimentos que você vai ter que, para cada posição, vai ser bem específico. Então, você tem uma série de padrões para cada posição e para cada tipo de situação que você tem que treinar, não tem como. E isso, uma maneira, um treino mais bloqueado, um treino mais analítico, seria bom para desenvolver esse tipo de padrões. Então, uma movimentação de bloqueio, caída de bloqueio para transição para atacar, de uma transição de defesa para atacar, uma transição da levantadora de defesa para entrar, para infiltrar e levantar, uma série de padrões técnicos mesmo, e isso já numa fase mais avançada até, né, que eu estou falando, porque tem os padrões de movimento lá, de mãos e punhos juntos, plataforma simples e reta, algumas coisas assim que levam também a gente executar todos os movimentos do voleibol de forma rudimentar, né? De uma forma é, minimamente boa para você conseguir jogar o jogo. E aí como você falou lá da teoria ecológica de motor learning, né? Que é uma teoria que a gente vem explorando bastante, é criar situações. O nosso papel como técnico é desenvolver tecnicamente, dar esses padrões motores para cada movimento que você quer que o seu atleta execute na quadra e combinar com estratégias atividades que você proponha para o seu time que façam com que esses movimentos sejam otimizados no sistema que você está treinando, que especificamente que a gente está falando de transição agora. Então, quais que são os critérios, quais que são as situações que vão fazer com que um time jogue muito bem em transição? Individualmente e coletivamente. E aí você tem que colocar todos esses elementos juntos na atividade. E desenvolver os padrões motores para que ele possa ser rápido, para que ele entenda em qual situação ele vai ter que sair mais, sair menos, que ele vai ter que ajustar a passada e assim por diante. E aí criar esses elementos na parte do treino mesmo, propor atividades coerentes para que as atividades levem o seu atleta a figure out o jogo, né? A descobrir quais ações que ele vai ser melhor na hora do jogo. Mas Então, por espera, exemplo, desculpa interromper, não é só pegar o livro lá de 1000 exercícios para vôlei, escolher uns 3, 4 e repetir? Não, você não dá certo? pode até fazer isso, mas com certeza você vai deixar alguma coisa na mesa. Tem que botar a cabeça para pensar, né? O jogo não é ideal. O jogo não é ideal. Se o jogo fosse ideal, se o jogo fosse uma receita de bolo, todo mundo seria bom. E todas as margens seriam muito pequenas entre ganhar e perder, e a gente não teria times e atletas muito bons. Então a gente tem que pensar, tem que colocar a nossa cabeça para pensar, para desenvolver atividades coerentes. Tá? Propor atividades coerentes para o nosso time jogar muito bem em transição. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você pegar uma ponteira, quais são as características de transição de uma ponteira? O Célio estava falando aí acima que não só diferença entre atacar e defender, mas a transição entre movimentos, né, entre cair do bloqueio, né, ter uma disciplina tática para você ler o que está acontecendo do outro jogo, seguir um plano de jogo, por exemplo, mas em uma categoria maior. Aí a sua capacidade de você aterrissar do seu bloqueio e fazer a transição para fora da rede para se colocar numa situação favorável para você fazer um ataque bem feito na hora da transição. E aí, de novo, vai ter uma porrada de variável que vai entrar nesse meio. Se você ficar jogando bola para cima para o seu atacante fazer um movimento ali isolado, o que você está treinando nessa situação? Você está treinando 0,0 nada por cento do que é realmente uma situação de transição. Né? 0,0 nada, gostei. Entendeu? Então, tudo bem, você está treinando um padrão motor, beleza, ótimo, faz todo sentido. Mas qual que é a próxima? Qual que na progressão de você criar um cenário de transição completo, qual que é o próximo passo? É você atacar uma bola por cima, fazer ele movimentar, tem alguém passando, tem alguém levantando e ter uma situação mais real de jogo para você
criar esse cenário mais ideal de transição é o que você tem que pensar nas atividades que você está propondo. Então, profundidade, o timing da bola é um negócio completamente importante para você fazer esse jogo de transição. O passo está mais alto, o passo está mais baixo, o levantador está acelerando o jogo, ele está levantando da posição 1, está levantando da posição 3, ele está levantando de trás. Você tem que treinar o seu atleta, você tem que criar esses cenários para os seus atletas poderem executar nessas diferentes tipos de situações que acontecem durante o jogo. O jogo, eu vou sempre falar, eu acho que vou falar isso umas 200 vezes aqui nessa live. O jogo não é ideal. Eu sempre falo isso para os meus atletas. A gente tem que, e a nossa função como treinador é criar o jogo não ideal dentro daquela situação que você está querendo desenvolver. Então, acho que, eu não sei se as pessoas estavam esperando a gente falar aqui na live, não, o ponteiro tem que cair, cair com os 2 pés, virar para o lado direito, dar 4 passos para trás, 4 passos para frente. O oposto tem que cair, dar um passo, abrir para a esquerda, dar 5 passos para trás e 4 passos para frente. O central tem que cair, girar, ou tem que rodar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Isso aí tudo são coisas que acontecem no jogo, obviamente. Mas, em quais situações que ele vai realmente aplicar isso? Quais situações que realmente vão acontecer? Talvez vai acontecer tudo isso na mesma hora. Talvez o passe vai estar lá na casa do chapéu e todo mundo vai ter que mudar o padrão de movimento. E como que você adapta isso? Se você treinar o seu padrão de movimento só de um jeito, provavelmente você vai treinar o seu atleta de uma maneira parcial. Naquela uma situação de naquela uma situação. milhares, milhões possíveis. Essa uma situação vai acontecer. E o interessante que 3, 4 vezes? o interessante que você diz, e aí eu vou trazer um pouquinho, como eu trabalho bastante com base, muito do meu trabalho é aprendizagem motora, né? Para que quando elas cheguem lá com você na faculdade, ou mesmo para quando elas vão jogar profissional, né, numa liga adulta, que elas já tenham uma competência naquele tripé das ações do jogo, né? A leitura, a tomada de decisão e a execução motora. Uhum. Quando você me diz que se você treina apenas um padrão de movimento, é importante treinar esse padrão de movimento para você entender qual que é o ideal. Com certeza. E existem variações desse padrão ideal de movimento, né? Então é importante que a gente... Criadas pelo jogo. Isso, que o padrão de movimento, ele não é um ponto ou uma linha, mas ele é um intervalo. Então, o padrão de ataque, de passada de ataque, sempre vai ser para um destro, as últimas 2 passadas vão ser direita-esquerda e para um canhoto vão ser esquerda-direita. Mas elas não serão sempre as mesmas direita-esquerda, esquerda-direita, no mesmo lugar, com a mesmo tamanho de passada. A gente faz a passada de um padrão fraco para forte, mas a potência dessas 2 últimas passadas, elas não serão as mesmas independente da situação de jogo. Então, o padrão de movimento, ele existe, mas ele não é estanque, ele flutua dentro de uma margem aceitável para a execução biomecânica daquele movimento acontecer. Exatamente. Eu vou fazer um paralelo com um esporte que eu gosto muito, que eu praticava quando eu era criança, quer dizer, mais ou menos, que é o surf. Tá? O surf você depende da onda, certo? A onda vai estar lá sempre naquela praia, né? Mas a onda às vezes vai estar 2 metros de onda, às vezes vai estar meio metro. O padrão de movimento do surfista é um padrão de movimento básico, só que ele tem que adaptar às situações. Então, o jogo é exatamente isso. O jogo vai ter uma onda grande, uma onda pequena, e o atleta tem que usar um padrão de movimento básico que ele desenvolveu lá pelos padrões, né, de ensino-aprendizagem que a gente escolhe. Eu escolho bastante os métodos da Gold Medal Square, por exemplo, que tem lá uma série de chaves. Porém, isso é só 5%. É como eu vou começar o processo.
Exato. Como eu vou introduzir o voleibol para aquele atleta, ou até corrigir algum padrão de movimento que eu acho que é falho. Perfeito. Não falho, né? Eu não sei se existe esse termo, padrão de movimento falho. Existe um não ideal, talvez. Não ideal, Existe talvez. um Pois que é. pode melhorar, um que Pode pode ser melhorar. explorado melhor para você melhorar a sua performance dentro daquele espectro que você acha que é legal. Pois Mas é. cada vez menos eu estou me ligando a isso. Cada vez mais eu estou me ligando a qual atividade que eu proponho para aquele atleta chegar numa performance ideal. Quando você diz esse exemplo do surf, ele é perfeito, né? Se a gente quer que o nosso atleta seja capaz de atuar num jogo não ideal, ou seja, num jogo que é imprevisível, e nós no treino, o que a gente está tentando fazer, se você, do ponto de vista mais filosófico, é uma coisa meio doida. A gente está tentando colocar ordem no caos. Exato, Né? exatamente. A gente tenta estar em controle daquelas ações que são mais controláveis e tenta lidar com o caos. E a gente pode imaginar o jogo de vôlei como sendo um jogo que tende ao caos, no sentido de que quanto mais Total. próximo do início do rally, mais controle eu tenho sobre as ações, e Uhum. quanto mais longo o rally fica, quanto mais Exato, intenso não, ele fica, perfeito, menos perfeito. controle eu tenho. Exato, Né? porque a Então, variabilidade é muito maior. eu preciso que o meu atleta seja capaz de lidar com ações e com jogadas e com bolas e com padrões de movimento do meu time e do adversário, tanto numa situação controlada quanto numa situação caótica. E se eu treinar apenas um padrão de movimento, do ponto de vista da aprendizagem motora, sim, eu estou enfatizando aquela sequência de disparos neurais que vão resultar naquele movimento, mas eu não estou ensinando o meu cérebro a, de um modo bem superficial e bem introdutório, a evitar quais são os padrões que eu não quero, porque eu nunca os experiencio, eu Exatamente, nunca passo exatamente. por eles. Então, Uhum. esse é o caminho certo, ótimo, esse é o caminho certo. Mas no jogo, eu vou ter um monte de outros fatores na minha cabeça, me dizendo para fazer de um jeito diferente, mas se eu Total. nunca tiver essa experiência desse jeito diferente, como é que eu vou saber que o jeito certo é o que eu tenho que buscar? Né? É o negócio do pruning, que eu nem sei como é que fala em português, mas O eu que que você quero falou? enfatizar. É um negócio, o que que você falou? Hã? Qual foi o termo que você usou? Pruning é você podar, né? Acho que é poda. Ah, é, tá, podar, verdade, verdade. É isso, agora lembrei. Então, como é que Eu eu não quero conhecia esse termo em podar inglês. os padrões de movimento indesejados se eu não sei o que é indesejado e o que é desejado? Eu preciso experienciar os Exato, dois. Então, no exatamente. nosso treino, a gente precisa, e nesse sentido, ah, a metodologia randômica e aleatória, ela é muito importante, porque ela vai estimular o meu atleta, o meu aluno no treino, a ter que prestar atenção e não entrar em modo automático. Exato, Quando eu não exatamente. treino, entro em modo automático, eu tenho que prestar atenção, eu preciso fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. Por mais que seja uma sequência conhecida de ações, os ajustes que eles vão ter que fazer, e aí voltando no que o Célio falou, né, as transições entre movimentos, Aham, eu tenho que prestar atenção o tempo inteiro. Então ali, total. o treino vai ser feio. Pode ser que seja feio a minha performance, mas eu não, Tomara que seja feio, o jogo é treino, feio. pois é, a gente não treina para jogar bonito no treino. A gente treina para que a nossa performance dali 2 dias, uma semana seja boa. Então, essa é uma dica que eu acho que seria legal da gente passar para as pessoas. Você Aham, quer treinar feio, você não quer treinar bonito. Porque se você exato, treinar bonito, significa que você não está ajustando, você está replicando as mesmas exato. coisas no treino, e o jogo ele não é uma repetição de ações idênticas. Não é uma repetição de ações programadas. Quer dizer, é uma repetição de ações programadas, porém não ideais, não Não, iguais. Programadas, porém não iguais, né? E o que você falou lá do jogar feio bonito, aí entra uma discussão mais filosófica do que técnica até. O que que é o feio, o que que é o bonito? Tem um grande técnico aqui, cara bom pra caramba da University of Arkansas, o Jason Watson, que, pô, o cara
foi discípulo do Carl Magellan, o cara que inventou o Gold Medal Squad. Ele fala, seu time em transição tem que aprender a jogar feio. Que é exatamente esse lance de controlar o máximo possível do caos. As fases de transição do jogo são caóticas, é assim que o jogo é. Não tem como fugir disso. Quando você recria uma ação controlada, com menos fatores que influenciam ali, você não está recriando o jogo. Você cria, por exemplo, vou jogar uma bola aqui contra um ataque, contra um bloqueio só, essa situação isolada. Você está podando a possibilidade do seu atleta aprender mais sobre situações maiores do jogo. Tudo bem, você pode começar numa situação dessa, beleza. Mas depois, solta o jogo, meu. Solta o jogo. Porque talvez você esteja recriando uma situação fora de sistema que só tem aquela opção, beleza. Mas você treinar isso por muito tempo, você está limitando o seu time a só aquela situação, que vai acontecer, sei lá, 5 vezes no jogo. 5, 2, 3 vezes por 7. E as outras 40, entendeu? Então, a gente tem que entender o que é o jogo e o que o jogo demanda. E como que a gente vai colocar os nossos atletas para executar aqueles padrões de movimentos treinados isoladamente para serem aplicados no jogo. Esse é o nosso trabalho. Legal. Né? Então, deixa eu mandar um abraço aqui, Peter. Um beijão para Denise. Manda ver. A Denise, que é grande amiga minha, que eu já conheço há 600 anos. Trabalhei com ela lá no Paulistano, sou seu fã. E pro Gurginha aqui, ó. O Gurja, que é hoje em dia, melhor comentarista de voleibol do Brasil, disparado. Não tem nem comparação. Gurja é demais. Gente, muito obrigado por se juntar a nós aqui hoje, né? E vamos continuar conversando. César, Feijão, antes de César, ó. Antes da gente meu nome, talvez. Antes da gente seguir, a gente falar um pouquinho mais em detalhes sobre essas transições. Acho que até uns 5, 6 anos atrás, existia um consenso na literatura e entre até mesmo nós técnicos, de quão mais importante o side-out é sobre o restante do jogo. Certo. A ponto de algumas equipes praticamente negligenciarem treinamento em defesa ou treinarem muito pouca defesa, porque até pouco tempo atrás isso era um dado extremamente reforçado e replicado na literatura especializada. O side-out é a fase mais importante do jogo. Se você não domina o side-out, você não vai ganhar o jogo. Mas, de uns 5 anos para cá, um novo corpo de dados tem surgido na literatura, demonstrando que essa afirmação ela não está errada. Você muito provavelmente não vai ganhar um jogo se você não dominar o side-out. Mais importante, o primeiro side-out, né, a virada de bola. Mas parece, e isso, olha só como isso vai reforçar esse nosso tema de hoje, que mais importante do que o side-out é o equilíbrio entre as ações ofensivas e defensivas. Sim, o side-out continua lá no topo da lista, mas equipes que são mais equilibradas tanto nas ações ofensivas quanto nas ações defensivas, parece, e aí ainda não há um consenso ainda, mas há um indicativo de que daqui a alguns anos a gente vai se tornar um consenso, ou pode ser que isso tudo vá por água abaixo, né? Que o equilíbrio entre as ações ofensivas, então o side-out, a virada de bola, mas também o controle da bola e do jogo fora de sistema, após a defesa, né? Um levantador correndo para levantar uma bola estourada, equilíbrio entre essas duas ações é um pouco mais importante até do que só o side-out. Embora o side-out continue sendo ouro. Mas aí, como o Gur já falou aí, contra-ataque, bola fora de sistema é ouro. Mas a gente vai falar sobre defesa daqui a pouco. Vamos, então, falar na primeira parte do jogo. Então, para
ficar didático, a gente vai dividir o jogo, então, em duas partes. Quando eu não tenho a bola para sacar e quando eu tenho a bola para sacar. Isso aí é para a galera que não é estudiosa do jogo ou para quem não é especializado. Então, ou você não tem a bola e você vai receber o saque, vai tentar atacar, ou você tem o saque e você vai sacar, bloquear e defender e tentar impedir o adversário de conquistar o ponto na virada de bola. Vamos falar primeiro de quando a gente não tem a bola, então, pode ser? Bora. Então vamos lá, a transição. As transições quando eu estou em side out. Fala aí pra gente um pouquinho como que a gente enxerga os tipos de transição que a gente tem em side out, né? E quais são. A gente não vai dar a receita de bolo, como você falou, né? Mas o que eu preciso observar enquanto técnico ou enquanto atleta para que as transições do side out, né? Então ali eu estou na recepção de saque, a gente recebeu a bola, vai se preparar para atacar. E, ao mesmo tempo, o levantador está lá na posição determinada pela regra, esse footwork do levantador para partir lá para a posição do levantamento, a posição ideal, e a reação para sair, para levantar, acho que basicamente são essas duas, né? Se eu sou um atacante, sair da recepção, me colocar em modo ataque, esperar um levantamento acontecer para eu atacar, e se eu sou um levantador, sair da minha posição inicial e me colocar em posição para fazer o levantamento. Como que você enxerga os pilares? Você que fala bastante de pilares, né? Então, quais são os pilares do Feijão, a filosofia para trabalhar essas duas transições, vamos chamar de transições ofensivas. Sair de uma posição de recepção de saque e engatar o meu ataque. Certo. Bom, primeiramente, essa correlação é muito dependente de como você passa, de qual é o seu sistema de recepção de saque. Então, vamos falar do ponteiro, por exemplo. Se o cara, principalmente o cara, a menina que estiver na rede, participando dessa linha de passe, ele vai ter que tomar uma decisão entre passar a bola ou deixar essa bola para outra pessoa passar. E aí, essas duas transições de movimento entre o passe e o levantamento vão ser completamente diferentes para esse cara que estiver passando, ou essa menina estiver passando. Se ela realmente tocar na bola, se ela realmente participar da recepção do saque, ela vai ter que primeiramente focar em como que ela vai executar o passe, para essa bola ficar em sistema, para o time jogar com o passe na mão, basicamente. Depois de fazer isso, tem alguns padrões de movimento, de cruzar, e vai nos 4 passos, devagar para o rápido, todos aqueles padrões de movimentos que a gente falou para ela executar ou ele executar um ataque bem feito, certo? Se ela não participar do saque, aí ela se coloca em posição, ela vai ter um pouquinho mais de tempo e ela vai se colocar em uma posição de expectativa do levantamento um pouquinho antes, um pouquinho mais de antecedência, e esse aspecto se torna um pouquinho mais previsível, vamos dizer assim, e mais controlável. E aí tem a questão da levantadora. Onde que a levantadora está? Ela está infiltrando da posição 1? Ela está infiltrando da posição 5? Ela está lá na posição 3, 2,5? Então muda completamente em relação a qual rotação que ela está na quadra. Então, todos esses elementos precisam ser treinados e aí todas as variações de direção de saque, de profundidade de saque, se tornam extremamente importantes, porque elas vão totalmente correlacionar em como essas pequenas transições vão ser feitas. E aí tem o oposto, o central, que também não participam diretamente do sistema de recepção, mas eles podem atrapalhar bastante. Se essas transições não forem feitas de uma maneira bem feita, essa central, por exemplo, se ela tiver, vamos supor que a levantadora está na posição 2, e a central está ali, na primeira passagem dela da rede, ela tem que vir para o meio da quadra. Se esse saque for feito na direção que ela está correndo, pode ser um belo de um impeditivo para quem estiver fazendo a recepção, né, pode atrapalhar nessa correlação. Então, é uma transição extremamente importante. Então, a central, ela passa antes da bola passar ou ela espera? Não sei. Ou se na base você vai fazer o seu central treinar, passar saque curto. Ou então ela vai participar realmente, efetivamente, da recepção. Não sei. Isso são pequenas transições de
de posição, né, transições individuais, são extremamente importantes, que aí a gente aumenta o espectro do que é transição. Não só falando de sistemas, né, falando de Uhum. padrões de movimentos mesmo, de a pequena transição no sistema ofensivo de force ball side out. Extremamente importante. A oposta, ela está no fundo, ela está na rede, ela vai atacar na posição 4 quando estiver na rotação 1, ela participa ou não da recepção, pode ser que você rode o passe lá, joga a sua ponteira da rede 2 lá para frente, ou até para o lado esquerdo da quadra e faça aquela troca. Então tem inúmeras Então, então, opções que o próprio sistema 5.1, especialmente, né, te dá para você treinar essas pequenas transições. então você Então, está dizendo que, olha só, que informação importante você acabou de dar para gente. A transição da recepção para uma posição de ataque, primeiro, ela depende da participação do atleta ou não no ato em si de fazer o contato com a bola, porque se eu participo da recepção, se eu sou o agente, o passador em si, vou ter uhum, menos tempo para entrar na minha posição de ataque, ou se eu não participo, eu vou ter mais tempo para me posicionar. exatamente. Então, isso talvez influencie, inclusive, na qualidade e na altura do passe, né? Totalmente, Se totalmente. eu quiser, se eu passando quiser ser uma opção de ataque, ou se eu está determinado que eu sou uma opção de ataque, eu tenho que receber o saque e eu recebo o saque, para que eu passo da mesma forma que eu passaria se eu soubesse que naquele momento eu não sou tão importante na recepção de saque. Isso vai Exatamente. influenciar diretamente na qualidade, na Uhum, técnica utilizada para a passada, exato, para esse totalmente. deslocamento. Isso é uma questão muito interessante. E outra E a coisa, gente, a gente cai na mesma conversa que a gente estava tendo agora há pouco. Mesmos. é, exato. E aqui falando de base, você imagina que para a base a quadra ela é muito maior do que para o adulto, né? Sem Porque as dúvida. crianças são menores, cobrem menos espaço. Então, na base, independente do sistema ofensivo que você utiliza, se é 6-6, se é 3-3, 4-2, 6-2, 5-1, independente, você vai precisar, lá nas idades mais novas, fazer todo mundo participar da recepção de saque. Sem E à dúvida. medida que as Importantíssimo. crianças vão se desenvolvendo e vão crescendo e passando por diferentes posições, isso é uma questão muito importante, a gente vai, ah, aos pouquinhos, especializando também os trabalhos de transição e de deslocamentos. E aí vem o segundo ponto dessa sua fala, que eu achei muito interessante, que é nós, treinadores, nós técnicos, nós precisamos criar oportunidades para os nossos É, alunos, os nossos atletas, terem essa experiência das transições individuais que eles vão fazer no jogo. Então, da recepção no ataque, eu estou recebendo sozinho, depois eu já tenho alguém do meu lado ali, criou uma zona de conflito, eu vou passar ou eu não vou passar? Quem que exato. passa o quê? Quais são as responsabilidades ali naquela zona de conflito? Quem que passa à frente? Quem que passa atrás? Quem está do meu lado é outro atacante que está na rede? Está no fundo? É o líbero que está na quadra? Qual que é a responsabilidade do líbero nessa zona de conflito? Como é que vai funcionar isso? Então, de novo, a gente volta naquela leitura, tomada de decisão e execução motora, sendo que Sempre vai as cair duas nisso. primeiras coisas, né, os dois primeiros pés desse tripé vão influenciar diretamente como a gente vai se movimentar na quadra. Total, Mas total. eu vou devolver aí para você falar para a gente. Então, você falou então sobre os passadores, né? Se você quiser adicionar mais alguma coisa, mas eu queria depois agora então que você falasse é, o que no jogo da levantadora ou do levantador, ali na transição de ataque, você já deu algumas pistas, né? Você falou, tá vindo da 1, tá vindo da 5, mas quais são outras pistas que o jogo dá para o treinador e para o levantador que podem influenciar na transição do levantador? Você diz nessa fase de first ball side out ou no jogo Isso, na inteiro? hora lá do saque. O que, que o levantador precisa prestar atenção para otimizar a sua transição, né? O seu trabalho de pés, porque se coloca numa posição boa para levantar. O saque. Boa! A primeira coisa do jogo. O saque, qual é a direção? Desculpa, entrou uma ligação aqui, tive que cancelar.
qual que é a velocidade desse saque, qual que é o direcionamento, qual a profundidade que esse saque está sendo feito para essa transição ser feita de uma maneira mais o ideal, mais perto do ideal. Da onde que ela está saindo também, né? Qual é a posição inicial em relação à rotação que ela está, e depois o passe, né? Saque primeiro, qual que é a velocidade, profundidade, direção, e depois o passe. Se o passe está mais alto, está mais baixo, como que eu tenho que fazer dessa posição inicial para a posição base, né? Que é ali entre a posição 2 e 3, talvez, e como que eu vou fazer essa transição dessa posição base para entrar na bola de uma maneira ideal. Então, tem alguns padrões de movimentos dessa fase de base para a entrada na bola, que são uma coisa que a gente fala bastante, que é terminar. Antes a gente falava direita, mas agora a gente fala terminar com esquerda e direita. Você sair num pé só e acelerar esse jogo. Quando as bolas, o passe ali na 2,5, passear, bom, vai ser poucas vezes, né? A não ser se você tiver uma linha de passe muito boa, o levantador vai ter que fazer essa movimentação da posição base para a entrada na bola muitas vezes. Então, o mais ideal é você chegar lá com o toque lá em cima, pegar a bola num ponto alto para você conseguir distribuir o jogo para uma velocidade boa, para maior número de atacantes que você determinar para aquela situação do jogo. Então, essa fase de transição da posição base para entrar na bola é extremamente importante também, que vai correlacionar com o passe totalmente. Então, já são duas transições aí nessa conversa, da posição base, aliás, da posição da rotação para a posição base e da posição base para a entrada na bola. Legal. Então, vai correlacionar com o saque e com o passe. Como Legal. isso vai ser treinado? Em quantas situações? Quantas variações? Olha quantas variáveis a gente já falou de uma situação do jogo, né? De saque-passe. Inúmeras variáveis que você pode criar, né? Se você somar aí, cada passagem vai ter, sei lá, 10 variáveis, assim, mais do que isso, claro, mas ali que acontecem com mais frequência. Você traçar algumas tendências, então tendências de quanto que a situação acontece realmente no jogo, e aí você multiplica por 6 passagens do jogo, né? Então é situação pra caramba. Olha o tamanho do espectro que a gente pode criar quando a gente pensa em variabilidade de criação de cenários. Pois é. Deixa eu pedir licença para você, que tem umas atletas minhas aqui, uma galera. Gente aí no Brasil, me dá um segundinho, vou falar um oizinho aqui. Annika, Ali, hi everybody, thank you for joining us. I have this friend here, we're talking about transitions in volleyball for our friends in Brazil, but I'm sorry, we have to speak in Portuguese. We can definitely do one in English later on, but today we can do one in English later on, but hi, everybody, and thank you for joining. I'll see you tomorrow at practice. Don't miss conditioning. Então, olha só, voltando, para você ver como que isso não é uma questão natural que que todo atleta tem. Imagine você dando treino para um sub-12 para iniciante, você coloca as meninas na posição de recepção de saque, e daí faz a recepção de saque, e todo mundo fica olhando para a levantadora. E aí você é o técnico na lateral da quadra, e você fica falando assim para a menina, empurra a bola para a ponta. E aí ela vai lá e faz a maior força do mundo, empurra a bola lá na antena, mas a ponteira está 1,5 metro para dentro da quadra, porque ela teve que fazer a recepção de saque. Ela não foi para o cantinho da quadra lá, não se posicionou. Quantas vezes a gente fala em português, né? Abre para atacar. Abre para atacar. Prepara para atacar. Ou então sai de um bloqueio e aí a gente vai já entrar na defesa, né? Free ball! E aí as meninas ficam olhando a bola lá na rede, não se preparam para passar a bola de graça ou para atacar. Isso não é uma questão natural e não vai acontecer de forma natural se a gente não treinar. Não vai. E, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho trabalhado bastante com vôlei de praia, né? A minha atuação principal hoje em dia é com vôlei de praia.
E o vôlei de praia, cara, dá ao atleta essa noção de variabilidade de jogo que é espetacular. Então, eu vou dar uma dica aqui para quem está assistindo essa live, quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois no gravado. Bote seu atleta para jogar vôlei de praia, porque o jogo de vôlei de praia te dá tanta variabilidade que vai te dar esse mindset de você se adaptar a situações diferentes na quadra. É um dos aspectos que o vôlei de praia pode te trazer como benefício, entendeu? E Então, se, pô, e se só você, um eu adendo aí, concordo desculpa. 100%. E se você não tem uma quadra de praia para jogar, Joga dupla, faça jogos reduzidos na né? quadra. Faça jogos com menos gente na quadra. E a Exato. razão por trás disso é: quanto menos gente na quadra, menos o nosso aluno se esconde. Não tem como se esconder. Exato. Vai ter que tocar na bola, vai ter que se movimentar na quadra. Então, eu concordo em gênero, número igual com você com relação a essa questão da leitura do jogo, de estimular o deslocamento na quadra e essas variações que acontecem, seja num 2 contra 2, num 3 contra 3, até num contra 4, que não vai acontecer tanto no 6 contra 6, ou que vai acontecer de uma forma diferente, mas eu acho que o lance de se jogar 2 contra 2 e 3 contra 3, mesmo no indoor, você tem que se apresentar para o jogo. Né? Exato. Você tem que Exato. jogar. Cara, a gente sabe que hoje em dia a seleção da França é uma das maiores seleções do mundo. E eu fiz um curso, palestrei num curso da Federação Mineira durante a pandemia lá, e o cara que falou do sistema do voleibol lá na França, é o Maurício Paes, e ele falou, cara, que pô, os atletas franceses são tão bons, tem tanto, é, tanto variação de jogo, né? Conhece tanto do jogo, porque eles, cara, jogam, é cultural lá deles jogarem campeonatos no verão deles lá, os 3 contra 3, 2 contra 2, 4 contra 4 na grama, e, pô, o cara tem que resolver a situação o tempo inteiro. Meu, o cara, pô, aquela tal né, do gancho lá do Aquele gancho Mbappé, o do cara Mbappé. desenvolveu jogando 3 contra 3, velho. Então, cara, a gente tem que, nós técnicos, a gente tem que parar de procurar a fórmula pronta. A fórmula pronta da gente tem que ser crie mais variabilidades. Essa tem que ser o nosso primeiro mindset. Em Parar de relação a copiar o como treino você. um do outro, né? Exatamente. Copiar treino é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que entender o conceito, entender o contexto e aplicar. Eu Legal. sempre falo isso nos meus posts lá, nos meus vídeos que eu gravo. Entendeu? Então, entenda o conceito. Você tem que entender o que é importante numa transição. É caótico, você vai ter que controlar o caos. Aqui é menos previsível, beleza. Você tem que E, adaptar, você tem que comunicar, você tem que fazer uma porrada de coisa que você vai ter que se figure out aí na hora. pois Então, é, crie situações que levem a isso. Essa é a perfeito. nossa função. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa sobre essa fase de não ter a bola, fique à vontade. Mas eu queria então a gente ir para a próxima parte, que é agora eu tenho a bola, eu saco e vou me preparar para neutralizar o ataque do Perfeito. adversário, tentar neutralizar o máximo possível o ataque adversário. Então eu vou sacar, bloquear, defender, mas aí não acabou o jogo, porque Uhum. ninguém pontua sobre Exatamente, é. defesa. A não ser que você tenha um bom sacador, mas Né? Pois é, isso. E ninguém muito. pontua na defesa. Você tem que botar a É, bola no chão, tem que transformar exatamente. aquela bola defendida em uma bola atacada. Né? Exato. Existem três maneiras de pontuar no jogo de vôlei: sacando, bloqueando e atacando. E com Uhum. erro do adversário, mas aí não foi você que pontuou. É, Então, não tem ponto de recepção de saque, não tem ponto de levantamento, não tem ponto de defesa no jogo de vôlei. Tudo isso eu tenho que transformar em ataque. Então, vamos lá, então, que eu acho que é quando a gente fala de transição, talvez para a maior parte de nós, o que vem à cabeça é a defesa. inclusive na minha. Exato, exato. Então, a gente não pode esquecer, esse acho que é um ponto importante, que existem transições no jogo de vôlei o tempo todo, e a gente acabou de falar, e o César falou muito bem, sobre as transições na recepção de saque e no side-out. Então, agora a gente vai para outra parte do jogo, que é quando eu Boa. tenho a bola, beleza? Então, Uhum. lá, saquei. Vamos falar do sacador, então, primeiro. Né? Então, a primeira ação do jogo. Vamos focar nesse jogador aí
Independente da posição dele primeiro. Quais são, o que o sacador precisa se preocupar e a gente como treinador, né, precisa colocar ali no treino na transição defensiva quando a gente considera o sacador. Minha primeira pergunta para você é essa. Bom, aí a gente tem alguns tem alguns caminhos que eu posso responder essa pergunta. Primeiro de tudo, aí eu vou responder para um nível um pouquinho mais alto, tá bom? Okay. Você estudar o seu adversário e ver qual que é o ponto mais vulnerável da linha de passe lá do outro lado. Então, esse é o primeiro foco do sacador, né? Obviamente tem o padrão de movimento que vai levar ele a fazer isso, mas isso aí é um passo que tem que ser dado bem antes, tem que ser desenvolvido bem antes. Então, sacar lá onde o plano de jogo está determinando. E aí, no momento que ele caiu, né, se ele estivesse flutuando, saltando, ou que ele estiver entrando na quadra, essa transição do saque para a posição de defesa é extremamente importante. E tem que ser feito o mais rápido possível, né, para ele poder ler o jogo de uma maneira bem feita, né? Que você falou lá, que é um dos passos de todos os movimentos que você faz dentro do jogo, certo? Para você conseguir ler a situação, você tem que estar numa posição ideal, ou perto do ideal, né? Então, tem uma sequenciazinha que a gente sempre fala que é o bola levantador, bola atacante. Então, essa primeira fase depois que o cara se posicionou, ele vai ler a bola. Essa bola está passando de volta por cima da rede? Essa bola está na mão do levantador? Essa bola está indo mais para a posição 4, mais para a posição 2, está mais quebrado, está mais em sistema. Essa é a primeira análise. Levantador. Para onde que o levantador vai colocar essa bola? Para onde eu tenho que virar? Para onde eu tenho que me posicionar? Tem alguma variação de sistema que eu tenho que me adaptar ali no meio dessa jogada? Então, o segundo ponto. A bola, de novo, essa bola está curta, está passando da antena, eu tenho que me adaptar à posição que eu tô defendendo na quadra. Qual que é a leitura que eu tenho que fazer dessa terceira fase? E aí, atacante. Todo atacante tem uma tendência. Então, a bola, geralmente, né, a grande maioria dos atacantes, o atacante tende a atacar a bola na posição onde o levantamento os coloca. Então, o exemplo prático disso é que se a bola estiver um pouquinho mais curta, essa tendência diagonal. Se a bola estiver passando mais para a antena, tendência para o corredor. Eu tenho que me adaptar. E aí vem uma outra fase da análise, que é o seu sistema do seu time defensivo. Você tem um sistema mais disciplinado? Você tem que respeitar posições em relação ao bloqueio e defesa? Você pode flutuar um pouquinho mais e ler a situação de levantamento? Você pode cheat, né? Você pode tomar a sua própria decisão em relação a que a situação te apresenta. Então, tem algumas variáveis que isso precisa ser definido com treinamento. E, de novo, a gente cai naquela conversa do começo. A nossa função como técnico é recriar esses tipos de situações para o nosso atleta ter o maior número de ferramentas dentro do toolbox dele lá para tomar as melhores decisões quando ele ler a situação. Certo? E como é importante a comunicação na hora do jogo e na hora do treino entre o técnico e os atletas, entre os atletas, porque e a gente está falando só do sacador ainda, a gente vai falar dos outros jogadores, mas já queria fazer essa inserção de como esse intangível, né, e para a galera aí que está nos acompanhando, intangível é tudo aquilo que é importante para o jogo, mas que não é mensurável, não faz estatística, né? Então, comunicação é um intangível. Então, times que não têm uma boa comunicação certamente vão render menos. Exato, né? exato. E vamos seguir então aqui, ó. Você falou dessa sequenciazinha, né? Bola, levantador, bola, atacante. Eu acho que é uma das máximas para os bloqueadores, principalmente para o bloqueador total. fundamental para o bloqueador de meio. Então a gente falou do sacador, então sacar e o mais rápido possível se colocar na posição base de defesa. E antes de a gente falar do sacador, eu falo aqui para a base,
a gente precisa observar, primeiro, antes da transição defensiva, onde a gente vai se colocar para a posição básica de defesa. Se o levantador está na rede, ele pode atacar de segunda, onde eu posiciono os meus 3 jogadores do fundo e o meu bloqueador que está na rede, especialmente o meu ponteiro. Se o levantador adversário está no fundo e a regra não permite ele largar de segunda, será que eu vou colocar a minha posição básica de defesa da mesma forma? Será que eu posso colocar os meus bloqueadores um pouco mais abertos, se o time joga, e a gente já vai falar disso, mas eu quero focar lá nos 3 do fundo. A minha base é mais perto da rede, quando o levantador adversário está na rede, e a minha base pode ser um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais profundo, que não vai ter essa largada agressiva para baixo quando o levantador está no fundo. Então, essa é uma coisa que a gente tem que criar oportunidades para os nossos atletas perceberem, e não só dizer. Sem dúvida, sem Então, dúvida. mas aí voltando lá. Quando você vai para um alto nível, isso aí se torna parte do plano de jogo. Você se torna uma parte extremamente importante do como você vai planejar, como você vai jogar contra o seu adversário. Exato. Táticas são ditadas por tendências. Exatamente. E aí entra, é um aspecto extremamente importante, mas isso é aula 2. Vamos falar do bloqueio, então. Existe uma... Então, a gente já falou a primeira parte do bloqueio aí, né? O levantador adversário está na rede, está no fundo. Então, eu falo assim para as minhas meninas aqui na base: olha, quando que o adversário manda a bola para o nosso lado? Quando que a gente tem que estar pronto para jogar defesa? Ah, na hora do ataque. Falei, boa, só? Na hora que o adversário ataca? Aí elas param um pouquinho e pensam, não, mas o levantador pode mandar para o lado de cá também. Se está na rede, pode ser mais agressivo ainda. Mas não é porque está no fundo que não pode jogar uma bola de segunda para o nosso lado. Inclusive, muitas levantadoras na base fazem muito disso, porque muitos times na base jogam 6-2 aqui nos Estados Unidos, então o levantador não pode atacar de cima para baixo. Então, as levantadoras na base, elas, se nós dermos essa liberdade para elas, elas ficam muito boas em mandar a bola de segunda em tudo quanto é lugar na quadra de toque, de lado. E aí eu falo para elas, beleza, no ataque, na hora do levantamento, e que mais? Só? Você não pode fazer um baita de um saque e a bola voltar de graça de primeira? Você tem que estar pronto para passar essa bola também. Então, quando que você tem que estar pronto? Não acontece tanto, não acontece. Acontece? Quando que você tem que estar pronto para a defesa, então? Aí a gente chega à conclusão de que é a partir do momento que a bola está do outro lado da rede, o tempo todo. Né? Essa é a primeira coisa. E aí você vai falar depois para a gente como é que são os níveis mais altos. A segunda coisa que a gente faz aqui é a gente coloca as meninas na posição de levantadora, mesmo que elas não sejam, elas fazem os levantamentos, a gente joga a primeira bola na mão. E ela levanta, para onde elas quiserem. Né? Vamos fazer ataque de rede. Para onde que eu tenho que levantar? Não tem uma sequência, faz todo mundo atacar. Aí bota lá, e aí já está estimulando um pouquinho o levantamento para trás e tudo mais. Mas esse não é o ponto do exercício. Dali a pouquinho, dali um minutinho, você começa a lançar uma bola mais perto da saída, uma bola mais perto da ponta. Todas perto da rede. E aí ela continua levantando. E aí, dali a pouco, você começa a jogar umas bolas mais longe da rede também. Bola longe da rede, perto da saída, bola longe da rede, mais pro lado da ponta. E nesse joguinho, né, nesse drill, né, que não é um jogo, a gente tem bloqueadoras do outro lado. Então, o exercício, na verdade, é para quem está bloqueando. E aí, eu peço para as meninas o seguinte: olha, eu quero que vocês tentem observar qual é o padrão das levantadoras nas diferentes bolas que a gente lança. Tenta se ajustar para bloquear. Então a gente começa com bem simples. No final desse exercício, a gente às vezes filma, a gente às vezes conversa, ou às vezes a gente pede para uma menina, um grupo de meninas, ficar lá com o papel na mão, colocando para onde que é o levantador, para onde a bola foi lançada, onde que o levantamento foi. Então essas duas coisas é um parzinho que elas fazem juntos. Então a gente chega à conclusão de que, na maior parte das vezes, o levantador não corre risco de levantar para maior distância o tempo inteiro. Nenhum levantador levanta, quando o passe não é perfeito, levanta mais na maior distância do que na menor distância. Porque é muito mais arriscado. Mesmo no alto nível. Então, você tem um passe lá entre a 3 e a 4,
Na maior parte das vezes, ou o levantamento o atacante vai ser o central, o ponteiro ou alguém pelo fundo. De vez em quando vai ser o oposto, lá do outro lado da rede. Então, a gente chega à conclusão de que na maior parte do jogo, ele acontece, o ataque, as opções de ataque, eles não acontecem em 9 metros. Acontece uma rede, entre aspas, menor, ali 7 metros, 8 metros, às vezes até menos. Na base, às vezes é 4 metros e meio, 5. Né? Então, aí a gente já começa a fazer essa transição defensiva antes da transição defensiva. É o reposicionamento dos jogadores, das jogadoras na quadra, baseado no bola, levantador, bola, atacante. Na qualidade, na localização do passe, para a gente aumentar as nossas chances de pelo menos tocar na bola no bloqueio. E a terceira coisa aí o terceiro ponto então, de fato, para onde essa bola foi levantada e qual tipo de bloqueio, exato, qual tipo de bloqueio, qual tipo de defesa a gente vai fazer, baseado nas tendências gerais do adversário, né, na base, não tanto individualmente, às vezes a gente vai escolher uma ou duas jogadoras no máximo, que são aquelas que fazem a diferença. E essas duas aqui, a gente fala, elas não podem atacar com bloqueio simples e elas não podem atacar para essa direção sem a gente pelo menos estar na frente dela. Os outros lugares a gente vai fazer os outros jogadores e as outras direções a gente vai fazer o que dá. Mas essa uma ou essas duas aqui é prioridade. Como é que você enxerga isso aí no universitário, no nível universitário? Eu sei que você trabalha com a praia, mas você tem trocentos anos trabalhando na quadra, essas coisas não saem da nossa cabeça aí tão rápido, né? E essa é a minha função principal, descobrir essas tendências. Cara, o seu processo de pensamento, de treinamento de descobrir essas tendências com a sua atleta é perfeito, cara, perfeito. Porque daí você reduz, né? Você otimiza o tanto de variáveis que você tem que focar, que já é bem positivo. Então, essa sequência básica, bola, levantador, bola, atacante, para os bloqueadores é também totalmente aplicável. Na verdade, é mais aplicável ainda do que para os defensores, porque é uma distância muito menor. Então, você vai ter que reagir mais rápido. E aí, a partir disso, cada posição tem as suas responsabilidades. Então, o central, vamos começar pelo central, que é o que percorre a rede mais para todas as bolas, basicamente. Então, ela é responsável por ficar neutro e ler a situação. Então, bola, essa bola está passando por cima da rede, ela é a primeira que tem a prioridade para atacar essa bola de cheque e matar essa bola o mais rápido possível. Levantador, então o levantador tem uma tendência, ter um passe, vamos considerar tudo com um passe bom. Tem uma tendência, né? Vai estar tocando a bola um pouquinho mais para trás aqui, então a tendência para levantar para trás, tocar a bola um pouquinho mais na frente, distribuir o jogo na frente, e assim por diante. E aí a gente vai para um segundo passo da análise, que é exatamente o que você estava explicando aí. Essa passe está mais perto da posição 4, então a tendência de distribuição é muito maior para a ponta. Então, ela já pode dar um passo, ela pode antecipar essa transição. E num jogo de alto nível, esse jogo vai ser rápido. Tem outras pessoas envolvidas no sistema de ataque ali, o meio pode vir por trás, pode adicionar um fator de análise de atenção ali naquela central. Então, beleza, daí faz o movimento, bum, vai bloquear. Beleza. Depois que ela aterrissou do bloqueio, essa bola foi defendida, essa bola foi bloqueada e o jogo continuou, essa bola bateu, espirrou, e para onde eu vou agora? Isso é o terceiro ponto da análise. Caiu, sai da rede, vê o que está acontecendo e se posiciona em relação a isso. E aí, como que eu vou participar do contra-ataque? Como que eu vou ser uma opção de ataque quando a bola está do meu lado de novo? Que é tão importante quanto a qualidade da defesa, né? Exato, exatamente. Correlação total. Então, aí que o jogo começa a ficar bem caótico. E aí que você tem que treinar mais perto da realidade do jogo para você dar essas ferramentas para sua central. E aí
pontas, né? O ponta, levantador e oposta, como elas vão fazer esse mesmo tipo de análise em relação ao bloqueio, né? A quem ela vai bloquear, a quem ela vai realmente bloquear. Bola, levantador, bola, atacante, mesmo tipo de análise. E aí tem algumas responsabilidades em relação ao sistema. Ela vai bloquear a primeira bola? Ela não vai? Ela vai seguir a oposta? Sei lá. Aí tem uma porrada de variações em relação ao plano de jogo, que isso tem que ser ali determinado antes de você começar, ou mesmo pelo sistema. O seu sistema base é o quê? Você ajudando a central e fazendo a remada para a oposta? Ou é você esquece, que se dane a central e você só vai bloquear a oposta, ou então varia, né, de acordo com a situação de jogo. Então, todos esses elementos estão envolvidos no processo de transição do jogo. Tanto em termos de coletivo, no sistema coletivo, como que vai funcionar seus três bloqueadores com seus três defensores, como individualmente para cada posição. Então tem muita variável. E aí, guess what? A gente vai cair na mesma conversa do começo. O que ficou na minha cabeça aqui agora, ouvindo essa sua fala, então a gente falou de transição ofensiva, vamos chamar de transição ofensiva, que é quando eu não tenho a bola, eu tenho que receber o saque e me preparar para esse primeiro ataque. E aí a gente falou de transição defensiva, que ela acontece quando eu saco, bloqueio e defendo, mas ela também acontece quando eu estou recebendo o saque e não concluo o ponto na primeira ação, tem que defender. Então a gente está em transição defensiva mais do que a gente está em transição ofensiva no jogo. Muito mais. E a segunda coisa que me chamou a atenção é a quantidade de variáveis que você mencionou na transição defensiva, da defesa para o contra-ataque. E a gente nem falou de características da minha equipe. Então, se tem um ataque, por exemplo, o adversário está atacando com a oposta. Se a minha oposta, que não está bloqueando, vai para a largada, ela tem condições atléticas e técnicas de fazer uma transição para atacar na saída, ou ela é fraca nesse sentido? Quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos quando eu estou em transição defensiva? Quais são os pontos fortes e fracos do adversário? Olha só o tanto de variáveis que a gente precisa considerar, e isso, na minha cabeça, explica o porquê a transição da defesa para o contra-ataque ela é tão mais complicada de se fazer de forma efetiva do que a transição ofensiva quando eu estou recebendo o saque. Sem dúvida. Eu tô em controle de muito mais variáveis quando eu recebo o saque do que quando eu estou defendendo. E aí eu vou fechar essa fala minha dizendo que a gente volta lá no começo, quando a gente falou da importância do side-out. Essa é uma batalha dentro do jogo, né? A batalha do saque contra a recepção dentro do contexto do jogo. E aí acho que fica fácil para as pessoas entenderem por que a gente fala dessa batalha, quem ganhou a batalha de saque e passe no jogo, fatalmente vai ganhar o jogo. Porque é um momento do jogo que você está em controle total. Quando você está sacando, não tem ninguém te atrapalhando. Não tem ninguém te bloqueando. Você que vai lançar a bola, você está em 100%, teoricamente falando, do controle da bola. Você está 100% em controle da ação do saque. Do outro lado, são poucas as variáveis que você tem que tomar conta, porque está todo mundo em posição, está todo mundo esperando para receber. Todo mundo sabe qual vai ser a jogada se o passe for bom, ou pelo menos deveria saber. Meu levantador está escondido para não participar da recepção de saque. Talvez meu central é responsável por uma área muito pequena da quadra para receber, porque a função dele é atacar uma bola rápida no caso de um passe bom. Então, eu estou em muito mais controle. Então, transições, fica mais evidente na nossa cabeça por que a gente treina mais. Quando a gente fala de transição, vem na nossa cabeça transição de defesa para contra-ataque, muito mais do que a transição de recepção para ataque, porque essa transição de recepção para ataque, ela é muito mais controlada e ela já meio que, não naturalmente, mas ela faz parte do treino de side-out.
Ao passo que no contra-ataque você tem inúmeras variáveis para tomar conta, e aí eu termino dizendo que, de novo, a gente não pode lá, ou pelo menos a gente não deveria, num treino de atacar bola fora de sistema, de ser somente o técnico lá da posição 6 lançando bola alta para ponta para saída. Porque o atacante, a única coisa que ele vai ler é a bola. Mas não, da onde esse atacante veio antes de se preparar para atacar? Onde que ele estava? Estava bloqueando? Estava defendendo? Estava defendendo uma diagonal curta? Estava defendendo uma largada? Qual que foi a altura da defesa? Teve tempo de fazer a transição onde queria? Não teve tempo? Como é que está o bloqueio do adversário? Está inteiro? Não está inteiro? Levanta. Então, são esse mundo de variáveis que a gente precisa considerar no treino de defesa. E, para fechar de verdade, agora já falei que ia finalizar umas 3 vezes, de nada adianta a gente ter um excelente sistema defensivo que dá conta de inúmeros cenários, inúmeras variáveis, se a gente não transformar isso num ataque efetivo e botar a bola no chão do lado do adversário. A essência do jogo é botar a bola no chão do lado do adversário enquanto você tenta impedi-lo de fazer o mesmo. Exatamente. E correlacionado com o que você falou lá, antes a gente fala das transições individuais, o side-out é o sistema, né, a fase do jogo mais importante para você ganhar o jogo. Sim, faz sentido estatisticamente falando, mas a estatística é um número frio. Se você analisar, tomar suas decisões de quanto que você vai treinar a fase de first ball side out, né, que aqui entra essa subdivisão, em relação ao quanto que vai ser treinado em transição, se você considerar só esse dado estatístico, você se lascou, porque a grande maioria do tempo do jogo, em relação ao volume em tempo, é jogado em transição. A fase de side out demora um segundo e as transições o resto do jogo são transições. Então você tem que treinar transições. Tem que treinar. Obviamente você vai ter que treinar o seu side out, sua recepção, levantamento e ataque vindo do saque, mas o volume de jogo em relação ao tempo do jogo é muito maior em transição. Então, esse equilíbrio que você citou antes, de que os estudos apontam para um equilíbrio, faz todo sentido, porque todo mundo treina muito defesa e contra-ataque, os times de alto nível, né? Cada vez mais a gente vê ralis maiores. Se você fosse analisar a Olimpíada de 2004, o tempo médio do rally do jogo masculino era de 3 segundos. Agora é de 5. É quase o dobro. Praticamente dobrou. Quase o dobro. Eu não sei se é exatamente esse número, mas deve estar por aí. Então, isso demonstra que a transição vem crescendo, porque o tempo do side-out é o mesmo. Não muda. O jogo não diminuiu de velocidade. Pois é, inclusive porque a gente vê uma tendência, ainda mais no alto nível, no alto nível eu estou dizendo equipes profissionais e equipes internacionais, e você me diz no college, a aproximação entre o saque do masculino e o saque do feminino. Em que sentido que eu estou dizendo isso? Você vê uma tendência de aumento da quantidade de meninas sacando viagem com potência rápido, então está se aproximando do que era o padrão do masculino. E no masculino, uma quantidade absurda de meninos incorporando no padrão, no repertório de saque deles, um saque flutuante, agressivo, de cima para baixo, aí se aproximando um pouco mais do feminino. Então existe uma tendência, me parece, o feminino, acho que sempre vai ser, os ralis vão ser um pouco mais longos que o masculino, mas uma tendência de aumento da duração dos ralis do masculino, e uma tendência de mais potência no jogo do feminino, mas que não necessariamente diminua a duração dos ralis de forma significativa. Exato. Então, um jogo de gato e rato, que um vai perseguindo o outro. Quanto mais a sua potência de ataque vai aumentando, mais os sistemas defensivos vão se desenvolvendo também. Exato. E com isso, boa. Só que aí é uma questão para a gente pensar e analisar. Quanto
qual que se desenvolve mais rápido? O poder de ataque ou o poder de defesa? Eu não sei. Não sabemos. Eu tendo a pensar que o poder de defesa se desenvolve mais rápido, porque os rallies estão aumentando. Sim. Então, assim, ó, para a Mas eu não gente sei se estou certo. fechar o que a gente falou, né? Então, a gente falou de as transições no jogo de vôlei, né? Que a gente pensa em transição. Quando a gente pensa em transição, a gente pensa mais em defesa, mas a gente tem que lembrar que transição ela pode estar relacionada à transição entre sistemas, entre ter e não ter a bola, entre sair de uma posição de recepção para uma posição de ataque, ou de uma posição de bloqueio defesa para uma posição de contra-ataque, mas transição também se refere à transição entre os movimentos, os deslocamentos e as ações de um jogador na quadra, Exato. né? Então, a gente tem esses dois, a gente pode chamar de transição individual e transição coletiva, talvez, né? Simplificando, pode ser isso. E a gente também falou que quando você não tem a bola, você basicamente pensa em duas transições coletivas, que é dos atacantes, de quem recebe o saque, para se colocar numa posição ideal de ataque, e do levantador, que está lá escondido e vai se colocar numa posição ideal para fazer o levantamento. E quando a gente fala de defesa, a gente falou do sacador, né? O que eu quero induzir do lado do adversário acontecer, qual que é a minha intenção para aumentar as minhas chances de defesa. A gente falou do bloqueio, do posicionamento do bloqueio, da posição básica de defesa. O que está acontecendo do outro lado da rede? Então, bola, levantador, bola, atacante. Então, o primeiro bola é a qualidade da recepção do saque adversário, do primeiro contato adversário, se está em sistema, se está fora de sistema, se a bola está baixa, se a bola está alta, se está perto da saída, se está perto da ponta. Como que o levantador se aproxima para levantar essa bola? Quais são as pistas no corpo do levantador? Vão me dar a maneira do levantador se movimentar para levantar essa bola? Quais pistas eu posso ter que vão me ajudar a antecipar a ação do levantador? E aí, o segundo bola da sequência, né? Para onde essa bola foi? Qual a velocidade? Foi para a direita? Foi para a esquerda? E onde que essa bola coloca o atacante que está vindo para a bola, né? A gente chama aqui de power shot, né? A gente tem que sempre bloquear o power shot, que é a direção que o atacante vem para essa bola, é a direção do power shot, é a direção de atacar mais forte ali, não, a habilidade está fechado, né? E quais são as tendências de cada um dos jogadores? Na base, a gente marca ali 1, 2 jogadores no máximo, né? Porque é muita coisa para lembrar. E a gente finalizou dizendo que parece que nas ações de recepção e de ataque está tudo mais sistematizado, tudo mais organizado, e à medida que a gente vai indo para primeira ação defensiva, segunda ação defensiva, terceira, vai tudo tendendo mais ao caos, né? E as equipes que controlam bem esse caos ou tendem a controlar melhor o caos têm mais chance de se dar bem. E a gente finalizou agora dizendo que, embora o side-out e as ações, né, principalmente do primeiro side-out, sejam as ações mais decisivas no jogo, elas não são as que acontecem em maior quantidade. Então aí, professor, treinador de vôlei, como é que você vai dar o seu treino? Você vai focar mais nas ações decisivas do jogo, são os primeiros 3 toques, quando você não tem o saque, né? Que são as decisivas do jogo, mas que acontecem em uma quantidade de tempo, uma quantidade menor, ou você vai focar nas ações não tão decisivas para o jogo, mas são igualmente importantes que elas acontecem numa quantidade muito maior. Precisa conhecer a sua atleta, precisa conhecer a sua equipe, precisa saber o que o seu time consegue fazer tecnicamente, porque senão não dá para fazer taticamente. Aplicar taticamente. E o seu adversário, qual é a liga que você está jogando, quais são as tendências do adversário, e uma série de outros fatores que envolvem a equipe que a gente nem falou aqui hoje. A galera tá em semana boa, tá em prova na escola, quantas meninas brigaram com o namorado em casa? Tudo isso afeta, cara, né? Tudo isso afeta a equipe. Aí a gente vai ter que fazer mais umas 83 lives para discutir todos esses assuntos, e eu tô aqui para fazer essas 83 lives. Já aceitei. Bom, eu jamais poderia resumir essa live de uma maneira melhor que essa, que foi on point. Perfeito.
tudo isso que a gente discutiu aqui é extremamente importante. Mas eu quero deixar um recado final aqui, ó. É importante entender todos esses conceitos, né? Entender os conceitos, quais as probabilidades, quais as possibilidades que cada situação te proporciona no jogo de voleibol, mas o mais importante dessa live é você criar cenários ideais para você colocar o seu atleta para descobrir o jogo da maneira mais ideal possível, mais perto do ideal possível. O jogo não é ideal e você que tem que criar todos esses cenários para o seu atleta se desenvolver taticamente e tecnicamente também. Eu queria agradecer todo mundo que se juntou a gente nessa live, a galera que mandou uns recadinhos aí pra gente. A gente teve gente participando lá da Itália, Jaque querida, Célio na Flórida, o Gurja no Brasil, obrigado, Monte. Aí é uma live internacional, cara. É isso, coisa linda. Queria agradecer todo Fera. mundo que participou aqui com a gente. Essa live vai ficar disponível no Instagram e depois também lá no meu canal no YouTube, no A Base da Base. Mas que essa também foi uma conversa que não serve só para base, serve para todo mundo que trabalha com voleibol, né? Espero que a gente tenha conseguido comunicar a nossa mensagem aí, que possa ter atingido aos que são especialistas na área, mas também aos que são entusiastas do vôlei, né? Que a gente possa assistir vôlei na TV com uma visão mais crítica do jogo e não só foi dentro, foi fora, foi da história. A gente precisa entender melhor o jogo para a gente tomar posse do jogo, porque é um esporte apaixonante. Feijão, querido, obrigado. Meu irmão, muito obrigado. Toda vez que você me convidar, eu já prazer aceito. trocar uma ideia contigo aí. Obrigado por ter topado trocar essa ideia comigo aí hoje. Olha, não, eu que agradeço. Como eu falei, toda vez que você me convidar, eu já aceitei de antemão, já antes de você fazer o convite, eu já aceitei. E estamos aqui exatamente para isso, para compartilhar conhecimento, para fazer com que o nosso esporte cresça, para servir as pessoas que nos acompanham e crescermos todos juntos. Muito obrigado de novo pelo convite. Um beijo para todo mundo, beijo no coração, irmão. Valeu, a gente vai se falando. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau.